A gente entrou no jornalismo em 2026, bem numa época em que a inteligência artificial ela tá muito em alta. E é muito difícil pensar que talvez no futuro uma máquina consiga escrever um texto melhor que um jornalista. Aí vem o questionamento, será que informar é só escrever um texto? O Yuval Noah Harari, ele diz que a gente está vivendo em um momento que tem um excesso de informações acontecendo. E hoje em dia qualquer pessoa pode escrever um texto e falar que aquilo é uma notícia. Mas talvez o futuro do jornalismo seja que não é quem vai informar primeiro, e sim quem vai ver o que é verdade primeiro. O Stephen Hawking ele já avisava sobre a inteligência artificial talvez um dia passar a inteligência humana. E é uma questão preocupante porque hoje em dia muitas coisas que o jornalista faz está sendo automatizado pela IA. Mas existe uma diferença muito grande entre produzir um conteúdo e produzir uma notícia. IA, ela consegue gerar um texto, mas ela não sente o impacto social e nem cria conexão humana. Bom, agora para deixar o nosso argumento um pouco mais elaborado, a gente foi atrás de uma jornalista que tem atuação há muitos anos na carreira para responder algumas perguntas sobre o jornalismo e a IA e como essas duas coisas se encaixam e como um jornalista pode lidar com a tecnologia. Sim, eu concordo com a ideia de que se deve encontrar uma ponte entre a ação humana e a IA. A inteligência artificial ela não pode se tornar a protagonista do que a gente chama de narrativa jornalística, mas sim deve ser uma ferramenta, né? Nunca o mestre. Então, encontrar essa ponte é uma questão de soberania humana sobre a tecnologia, e no jornalismo isso é muito urgente, porque nós lidamos com verdade, com memória coletiva e com democracia. Então eu vejo 3 riscos concretos. O primeiro é a desvalorização do trabalho bem apurado, porque a velocidade da IA ela pressiona a produzir de forma mais rápida, e isso sacrifica a apuração profunda. Outro risco é a narrativa homogeneizada, repetitiva, porque os algoritmos eles tendem a reproduzir padrões. Eles apagam vozes minoritárias. Se o jornalista não tiver uma rotina de autoridade sobre si mesmo, ele pode ser superado pela IA. O jornalismo sem autonomia de pensamento é muito vulnerável. Se o jornalista não domina sua própria consciência, se ele não tem clareza sobre os seus valores, seus princípios e o seu propósito, ele pode sim facilmente ser substituído ou manipulado por algoritmos. Bom, depois dessas falas da jornalista Marisa Valério, a gente consegue entender que talvez o problema não seja só a tecnologia, mas sim quem está por trás dela, controlando ela, que somos nós. E o Harari, ele vem avisando a gente há muito tempo nos seus textos que o futuro vai exigir da humanidade uma adaptação constante. E eu acredito que não só a gente vai precisar exercer essa adaptação constante, mas a gente também vai precisar adquirir um pensamento crítico que precisa ser muito claro e concreto. Porque a partir desse pensamento crítico, a gente vai conseguir continuar questionando o sistema em que a gente vai estar inserido. E quanto mais a gente questionar, mais humano a gente consegue manter a tecnologia e a automatização.